Pai do Senhor, meus irmãos, quantos estão felizes nesta noite, quantos estão alegres, que bênção, né? Abra sua Bíblia comigo, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo. Eu estava ontem à noite me preparando para vir para a reunião de obreiros e me veio esse texto ao coração e eu pensei comigo, se eu for pregar terça-feira, eu vou falar sobre esse assunto. E fui para a reunião de obreiro, hoje pela manhã o texto voltou novamente, mas eu não sabia que ia ministrar. Pastor à tarde que me ligou, e ele está queimando o meu coração. Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 19. Gênesis capítulo 28, versículo 10 ao 19. Aleluia. É bom estar na casa do Senhor, é bom estar na presença de Deus. Esse texto é bastante conhecido, né? Esse texto é bastante comentado, e eu já até comentei algumas coisas que eu vou falar aqui, já comentei na escola dominical, mas hoje eu quero trazer uma reflexão nesse texto. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, 28:10 de Gênesis, e chegou ao lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras que naquele lugar havia, e pôs por travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que o anjo de Deus subiam e desciam, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por seu travesseiro, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel, e o nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. Amém, queridos? Podeis sentar, sente na presença de Deus. Eu quero falar nesta noite sobre 4 coisas que um peregrino de Deus encontra na sua caminhada. Eu estava pensando nesse texto e eu quero repartir com vocês essa reflexão. Peregrino, quando a gente fala de peregrino, é aquela pessoa que não tem endereço fixo. Peregrino é aquela pessoa que reside pouco tempo em um lugar, em um país. É aquela pessoa que está em constante movimento. Peregrino é aquela pessoa que passa pouco tempo em um lugar, porque ele é de um país distante ou de um outro país, né? E Abraão, Isaque e Jacó é o nosso exemplo de peregrinação, é o nosso exemplo de peregrino.
Quando você abre a Bíblia, coloca ali para mim, Hebreus capítulo de número 11, o versículo de número 8, versículo de número 9, melhor, e o versículo de número 13, vai nos falar sobre peregrinos. Ele diz, pela fé habitou na terra da promessa, falando de Abraão, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Agora o versículo de número 13, olha ali o versículo de número 13. E todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as, abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Então, Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos. Quando você estuda a vida de Abraão, quando você estuda a vida de Jacó, quando você estuda a vida de Isaque e de Jacó, você vai ver que tanto Abraão como Isaque como Jacó, depois que Abraão sai de Ur dos Caldeus, ele não mais habita em endereço fixo, ele não mais habita em casa feita de pedra, ele vai habitar só em tenda. Hebreus, como nós lemos aqui, ele diz, e habitou Abraão, Isaque e Jacó só em tendas, só em cabanas, porque eram peregrinos. Jacó, quando ele sai da casa do seu pai, a partir dali ele se torna peregrino. Ele vinha peregrinando com seu pai Isaque, Isaque vinha peregrinando com seu pai Abraão. Abraão morreu, Isaque continuou peregrinando. Jacó sai da casa do pai e ele se torna um peregrino, morando em tendas, em cabana. Então, nesta noite, a partir do exemplo de Abraão, de Jacó melhor, nós vamos ver que eu e você também, a exemplo dos nossos pais na fé, nós somos peregrinos nesta terra. Nós não somos daqui, nós não somos desta terra, nós não vamos morar para sempre aqui. O nosso alvo final não é aqui, o nosso objetivo é chegar lá em cima. Por que Abraão, Isaque e Jacó moraram em tenda? Porque eles tinham a esperança de morar em uma terra que seria deles. Olha para mim, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 10, coloca ali para mim, 9 e 10, versículo 10, diz assim, porque esperavam uma cidade que tem o fundamento, da qual o artifício e construtor é Deus. Ou seja, eles andavam peregrinando, porque esperavam algo melhor, uma cidade melhor. Eu e você estamos nesta terra, mas não somos daqui, estamos de passagem, não somos deste lugar, estamos de passagem por aqui. Olha para a pessoa mais perto de você, mais bonita, que está ao teu lado, e diga para ela assim, nós não somos daqui, você não é daqui, teu alvo final não é aqui, teu endereço final não é aqui, nós só estamos passando por aqui. A nossa cidade é melhor, o nosso construtor e o artificial Deus, ele já preparou a nova Jerusalém, a cidade celestial. Quem tem essa esperança? O céu é o meu e o teu lugar. Agora, a partida de Jacó da casa do pai, a partida de Jacó da casa do pai para a terra de Canaã, ela tem uma simbologia. A partida de Jacó da casa do pai em direção a Arã, ele tem uma simbologia espiritual para mim e para você. A partir dali, Jacó começa a se tornar um peregrino. Ele é um peregrino, ele vai peregrinando, nunca mais ele vai morar em endereço físico, ele está sempre em um lugar mudando de endereço. E eu e você, a exemplo de Jacó, nós também estamos caminhando e indo em direção. Agora, interessante é que esta partida de Jacó marca o início de uma nova caminhada de Jacó com Deus. Quando Jacó sai da casa do pai, a Bíblia vai dizer que Jacó, quando sai da casa de Isaque, ele está com 77 anos de idade. Isaque já não era uma criança, não era um menino, não era um adolescente. Ele já estava com 77 anos de idade. Jacó sai da casa do pai e vai em direção a Canaã, a Arã. E ele fica
nessa peregrinação Harã até voltar, 20 anos. Então ele sai com 77 e volta para casa, retorna de novamente para Canaã com 20 anos depois, chegando novamente com 97 anos. Mas ele já não volta mais para a mesma casa, ele já tem a sua casa e ele já começa a peregrinar e formar a sua família. Essa peregrinação de Jacó, essa saída e caminhada de Jacó, nos vai ensinar algumas coisas. Agora, quando a gente olha para essa caminhada de Jacó, saindo, deixando tudo, Jacó é obrigado, depois de uma circunstância na casa do pai, todos nós sabemos que Jacó, ele tenta tomar o lugar do irmão, ele se passa pelo irmão, ele diz que é Esaú, Isaac abençoa a vida dele, e ele tem que sair. Isaac diz: meu filho, vai embora para Canaã, passa um tempo em Harã, porque não dá mais para você estar aqui. Nós não queremos que você casa com as filhas de Canaã, nós queremos que você casa com nossos parentes, e os nossos parentes estão em Harã. E a caminhada de Jacó de Canaã até Harã vai dar 800 quilômetros. É uma longa caminhada, é uma longa jornada, é uma longa trajetória. E Jacó sai naquele dia, Jacó sai a peregrinar, Jacó sai pela fé. Jacó nunca tinha saído de casa, Jacó era um caseiro, Jacó não era um caçador, não vivia na roça, não vivia na selva. Jacó era um homem da casa, vivia dentro de casa, ajudando a mamãe. Mas agora chegou o dia dele se desmamar da casa da mãe, chegou o dia dele sair, e ele tem que pegar uma estrada rumo a Harã. Ele não tem um GPS, ele não tem um endereço, um mapa, ele não tem nada, ele tem que seguir. Esta caminhada de Jacó é a caminhada da fé, é onde a gente toma a decisão e tem que sair dependendo de Deus, confiando em Deus, buscando experiências novas com Deus. Agora, observe que Jacó sai, ele sai deixando a casa do pai, ele sai deixando as parentes, ele sai deixando a riqueza do pai, ele sai deixando muitas coisas para trás, os amigos, ele vai deixando tudo e vai peregrinando pela fé. E à medida que Jacó vai saindo e vai peregrinando, ele vai encontrar algumas coisas na caminhada, porque a vida do peregrino é essa: a gente deixa, mas encontra. A gente, para peregrinar no caminho de Deus, nos propósitos de Deus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas para encontrar outras coisas no caminho. Eu não sei o que você teve que abrir mão para chegar até aqui, mas você abriu mão de algumas coisas, deixou a casa do pai, deixou a família, deixou a riqueza, deixou muitas coisas, os amigos para trás, os velhos amigos, para seguir uma caminhada de peregrinação com Deus. Mas nessa caminhada, apesar de ter abrido mão de algumas coisas, Deus vai lhe acrescentando algumas coisas na caminhada. Na caminhada de peregrinação, a gente deixa, a gente leva e a gente encontra. Na caminhada de peregrinação com Deus, a gente deixa algumas coisas, a gente leva algumas coisas, porém a gente encontra algumas coisas. Hoje eu não quero falar no que a gente deixa e nem no que a gente leva. Hoje eu quero falar naquilo que a gente vai encontrar pelo caminho. Aleluia. Eu sinto ele na casa. Sabe por quê? Muitas vezes a gente se prende naquilo que a gente deixa. Esquece que a gente vai encontrar. Muitas vezes na caminhada da fé, a gente se prende naquilo que perde, naquilo que deixou, naquilo que abriu mão. Ai, eu deixei isso, ai, eu deixei aquilo, ai, eu deixei aquilo outro, ai, eu larguei mão disso, ai, eu larguei mão daquilo, ai, eu perdi aquilo para servir a Deus. Ei, você não perdeu, você só deixou, porque o que você encontrará no caminho da fé é muito melhor do que aquilo que você deixou para trás. Aquilo que você vai encontrar é melhor do que aquilo que você deixou. Nessa caminhada com Deus, a gente vai encontrar coisas boas e coisas não muito agradáveis também. Nessa caminhada, a gente vai encontrar aquilo que agrada os nossos olhos e também aquilo que nos dificulta muitas vezes. Mas com Deus a gente vai passar.
Quando a gente olha para a vida de Jacó, Jacó nos ensina que todo peregrino precisa encontrar na sua caminhada, vai encontrar na sua caminhada pelo menos 4 coisas. Quais são elas, pastor Adriano? A primeira coisa que Jacó encontra na caminhada são pedras. A primeira coisa que o peregrino encontra na sua caminhada são pedras. Olha o texto que nós lemos, diz assim, e saiu, pois, Jacó, e partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi a Harã, e chegou ao lugar onde passou a noite, porque o sol já tinha posto, e tomou uma das pedras daquele lugar. A primeira coisa que um peregrino encontra na caminhada são pedras. Observe que Jacó chega, e o texto não diz assim, o texto diz, e chegou ao lugar. O lugar que era para Jacó chegar estava determinado, estava programado, na agenda de Deus, estava programado para ele chegar naquele lugar. E quando ele chega naquele lugar, ele vai encontrar naquele lugar pedras. Todo peregrino na sua caminhada vai encontrar lugares pedregosos, vai encontrar lugares com pedra, vai encontrar lugares que ele vai ter que conviver, passar a noite em cima de pedra. Eu não sei se você já chegou no lugar das pedras, mas nesta noite Deus vai nos ensinar a lidar com as pedras dos lugares que Deus está nos levando. Mas pastor, Jacó deixou a casa da mãe, Jacó deixou a casa da mamãe, Jacó deixou a tenda bem boa, deixou uma cama confortável, deixou tudo para seguir o propósito de Deus e agora chegou no lugar de pedra. Mas a vida do peregrino é assim, tem lugares que a gente vai chegar e vai ter pedra para a gente lidar, vai ter lugares que a gente vai chegar e vai ter pedra para a gente administrar, vai ter lugares que a gente vai chegar e vai ter pedra para a gente conviver, nem que for só uma noite, mas nós vamos passar pelas pedras da caminhada. Derei, Oremaia Gamandarai, Oremaia Garraçue, Deremandarai. Eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Peregrino nesta caminhada, você vai chegar em lugar. E observe que tem uma versão portuguesa que diz assim, e chegou a um dos lugares. Chegou a um certo lugar. Mas essa expressão não é bem coloquial aqui. Porque na palavra hebraica aqui, ela diz assim, e chegou no local. Identificando que era um local propício, pré-organizado na viagem para se passar a noite. Ou seja, havia um propósito para Jacó chegar naquele lugar. Deus prepara ambientes na nossa caminhada para nós chegar naquele lugar. A gente muitas vezes segue a caminhada com Deus e nem se apercebe que a gente está chegando em lugares propositais de Deus. A gente está chegando em ambiente programado por Deus. A gente está chegando em lugares que Deus preparou de antemão para nos colocar ali. Mas pastor Adriano, Deus prepara lugares pedregosos para nós chegar sim. Deus prepara ambiente cheio de pedra para nós passar a noite sim. A Bíblia diz que Deus preparou o deserto para Jesus. A Bíblia diz assim, e o Espírito levou o Senhor Jesus, depois que saiu do batismo, o Espírito conduziu ao deserto. Não foi o diabo que levou, não foi Jesus que quis ir, foi o Espírito Santo que conduziu Jesus ao deserto. Deus prepara deserto para os seus filhos, Deus prepara caminhos de pedra, Deus prepara ambientes de pedra para a gente aprender a conviver com as pedras na caminhada. Nesta noite Deus tem direcionamento para mim e para você a lidar com os ambientes pedregosos. Ramandarai, Remaia Gamanduremandurai.
A jornada de um peregrino é marcado por ambientes pedregosos. Não é fácil caminhar sobre pedra, não é fácil deitar sobre pedra, não é fácil lidar com as pedras na nossa caminhada, mas nesta noite Deus vai nos direcionar, porque é no meio das pedras que Deus tem ambientes preparados. Pedra na caminhada de um peregrino, na jornada do peregrino fala das dificuldades. Pedra na caminhada de um peregrino fala dos sofrimentos da vida, fala das batalhas, das lutas. Tem ambiente que a gente chega, que é pedregoso, que é difícil, que não é fácil, que é espinhoso para a gente lidar com ele. Mas é nesse ambiente que Deus prepara coisas extraordinárias para a nossa vida. Se Jacó não dorme naquele ambiente pedregoso, ele nunca teria a experiência que ele tivesse. Se Jacó rejeitasse dormir naquela noite no meio das pedras, ele não teria o sonho que teve, ele não teria a visão que teve, ele não ouviria o Deus que ele ouviu, ele não teria as promessas que teve, mas ele só teve porque passou pela pedra, só teve porque esteve na noite no ambiente de pedra. Nesta noite Deus já está nos movimentando. Você só vai crescer, você só vai aumentar, você só vai crescer espiritualmente, porque você está enfrentando lugares pedregosos, difíceis, de sofrimento, dolorosos para a tua vida. Mas é nesse ambiente que tem sonho para você. É nesse ambiente que o Pai vai se revelar. É nesta noite pedregosa que Deus vai abrir o céu, vai descortinar o céu, vai revelar coisas profundas. Jacó poderia dizer: não, eu não quero dormir aqui. Jacó poderia dizer: aqui não é lugar para mim. Jacó poderia dizer: não vou ficar neste ambiente. Mas era Deus que estava preparando aquele ambiente. Eu tenho orado a Deus e tenho dito: Deus, ajuda eu a lidar com os ambientes pedregosos, ajuda eu a viver em ambientes pedregosos, ajuda eu a trabalhar em ambientes pedregosos, para que eu possa saber a tua vontade, o teu querer, os teus propósitos para a minha vida. Agora observe que no ambiente pedregoso que Jacó está vivendo, ele vai conciliar a noite. Vai dormir, vai conciliar o sono naquela noite. Diz que ele chegou em um ambiente cheio de pedra, o sol já havia se posto, e ele vai ter que, em meio às pedras que tem no ambiente, escolher uma propícia para deitar. Ele vai escolher em meio às pedras. Olha o texto diz: e chegou a um lugar e passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras. Tinha muitas, mas ele escolheu uma. Ele elegeu uma para ser o seu travesseiro. Ele olhou entre tantas e ele disse: vai ser essa que vai me servir de travesseiro, vai ser essa que vai ser a que eu vou tentar conciliar a noite. Meus irmãos, já não é fácil dormir com lutas, com problemas, já não é fácil dormir em cama almofadada, já não é fácil dormir, conciliar o sono em travesseiro de pena de ganso, quanto mais dormir uma noite escura, no meio de pedra, com travesseiros de pedra. Mas nesta noite Deus vai nos ensinar que em ambientes pedregosos, com travesseiros de pedra, Deus pode se revelar para mim e para você. Deus pode dar som.
Orai gamandarai, aramaya gamandure bagasui gendere mandarai, darabagamandura bagachanda gamandarai. Jacó escolhe, ele elege uma das pedras que está no ambiente e diz: essa vai ser o meu travesseiro. Eu não sei qual é a pedra que você tem escolhido para estar na tua cabeceira. Eu não sei qual é a pedra, qual é o sofrimento, qual é a luta que tem alimentado as tuas noites. Mas nesta noite Deus vai fazer desta pedra um ambiente de revelação. Deus vai fazer desta pedra um ambiente de sono profundo. Deus vai fazer desta pedra um ambiente de propósitos espirituais. Para de reclamar. Para de murmurar. Paramos de reclamar das pedras do ambiente difícil e dissemos: Deus, me dá sono nestas pedras. Dizemos: Deus, me dá revelações nesta pedra. Dizemos: Deus, me dá sonho. Abre, descortina as realidades espirituais nesses pedregais, porque é no ambiente pedregoso, em cima de pedras feitas de travesseiro, que Deus vai abrir. Jacó acordou diferente naquela manhã. Ao amanhecer o dia, Jacó se levanta e diz assim: tão terrível é este lugar. Este lugar não é outro a não ser a casa de Deus, e esse ambiente não é outro a não ser a porta do céu. É no ambiente pedregoso que Deus vai descancarar as portas do céu e vai abrir para nós, vai trazer revelações para nós, vai fazer a gente enxergar coisas que a gente não viu. Deus vai abrir cortinas. Deus vai revelar mistérios. É no meio das pedras que Deus faz dar sonho a Jacó. É no meio das pedras que Deus revela-se a Jacó. É no meio das pedras que Deus mostra que não é o ambiente que faz a gente, mas é a gente que faz o ambiente. Não é o ambiente que determina quem nós somos. É nós no meio do ambiente que Deus pode se revelar. Hoje de manhã o pastor pediu para mim trazer uma reflexão para os obreiros. E eu falei sobre Estevão. E eu disse que Estevão teve uma das maiores e melhores revelações da Bíblia Sagrada do céu em meio às pedradas. Estevão está sendo apedrejado. As pedras estão comendo o lombo dele. E ele está ali em meio às pedras, um monte de pessoas apedrejando ele. Enquanto ele é apedrejado, ele ergue os olhos ao céu. E quando ele ergue os olhos ao céu, o céu se abre para ele. E quando o céu se abre para ele, ele começa a ter uma revelação extraordinária. E em meio às pedradas, Estevão começa a dizer: eis que vejo o céu aberto. Agora, o que me intriga é como um homem sendo apedrejado consegue ver o céu aberto. Xande. Como um homem sendo apedrejado consegue ver o céu aberto, consegue ver a glória de Deus se manifestando. Ele diz: eis que vejo o céu aberto e a glória de Deus. Observe que Estevão está num ambiente de pedradas. Ele vai se jogar no chão, se ajoelhar, e as pedras vão batendo nele, porque a morte de apedrejamento, eu até disse que é uma morte difícil, dolorosa e demorada, porque uma pedra não mata de primeira. Eu até brinquei que quem matou o Golias não foi a pedra de Davi, foi a espada de Golias.
A pedra só derrubou o Golias, mas não matou, porque a pedra não mata de imediato. A pedra que bateu, que Davi jogou no Golias, só derrubou o Golias. Aí Davi teve que correr, pular, pegar a espada e cortar com a própria espada de Golias. Davi corta o pescoço de Golias. Se ele esperasse só pela pedra, Golias estaria vivo. Mas a pedra não mata rápido. O apedrejamento é longo, é demorado, é dolorido, sofrido, é complicado. Mas em meio às pedradas na vida de Estevão, ele está mesmo assim. Enquanto as pessoas estão lhe apedrejando, lhe matando, ele tentando lhe matar por meio das pedras, ele está vendo o céu aberto, ele está vendo a glória de Deus se envolvendo na vida dele, e ele está gritando para todo mundo, dizendo: eu vejo o céu aberto, eu vejo a glória de Deus. E ele disse: tem mais, eu vejo o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Orama. É no ambiente pedregoso, é nos ambientes difíceis da nossa caminhada. E a Bíblia vai nos dar respaldo para isso, vai dizer que os mais belos hinos e poesias foram cantados, foram entoados em momentos de tribulações. Uns poetas já diziam isso, que os mais belos hinos e poesias foram entoados, foram feitos em momentos de tribulações. Cada salmo que você pega lá no Salmo diário nosso, lá no Inário, lá no Antigo Testamento, você vai ver uma história por detrás. Cada salmo lindo daquele tem uma história de sofrimento por trás, tem uma história de dificuldade, porque no meio das dificuldades, no meio do ambiente pedregoso, Deus começa a trazer revelações. Agora, a dificuldade que a gente tem, presbítero irmão Diego, é no meio das pedras conciliar o sono num travesseiro que a gente escolhe. Porque a tendência nossa não é querer dormir. A tendência nossa não é querer sonhar. A tendência nossa é querer desistir. A tendência nossa é querer correr. A tendência nossa é querer passar a noite acordado. A tendência nossa é querer fugir daquele propósito. A tendência nossa é querer que o dia acorde logo, para a gente ir embora logo. A gente não quer viver o ambiente que Deus está revelando coisas grandes para nós naquela noite pedregosa. Mas é nesta noite que Deus quer abrir. Deus nesta noite quer descortinar algo grande para nós. Ah, maravilha! E mandará sai. Ei, é só os peregrinos que conseguem sonhar em travesseiros de pedra. É só peregrino, é só os peregrinos que conseguem sonhar em travesseiros de pedra. Quem não é peregrino, quem não é peregrino de Deus, quem não vive pela fé, não sonha no meio das pedras. Sonhar no meio das pedras parece loucura. Sonhar em lugares pedregosos, difícil, em momentos complicados, a gente erguer a cabeça e ainda sonhar, ainda ter visões do céu, ainda ver realidade que a maioria não vê, que a maioria não consegue enxergar. É só para peregrino, é só para crente, é só para gente que alguém o mundo chama de louco, mas não é louco não é loucura. Sonhar no meio das pedras é fé, é revelação divina, é convicções eternas. Ramandarai, Ramayamandarai. Você olha para pessoas aqui vivendo em ambientes pedregosos e você diz: é louco. Sonhando ali no meio daqui dali, sonhando no meio daquela tribulação toda que está vivendo, ainda sonha em ser um profeta, ainda sonha em ser um pregador, ainda sonha em ser um pastor, ainda sonha em ser um homem de Deus, ainda sonha de coisa, não, isso não vai dar nada. O ambiente dele é cheio de pedra, é pedregoso que ele está vivendo. Ei, você está vivendo o ambiente pedregoso desta noite, mas o dia vai raiar, o amanhã vai acordar, a jornada vai seguir, as pedras vão ficar para trás e você vai viver novas experiências, porque peregrino não para. Ambientes pedregosos na vida do peregrino não é morada permanente. Ambientes pedregosos na vida do peregrino é ambiente momentâneo. O ambiente pedregoso de Jacó foi só uma noite.
foi só uma noite. E a Bíblia diz que a noite, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai raiar o amanhã. O choro no meio das pedras pode vir, pode durar até uma noite, mas o amanhã vai raiar. A luz da aurora vai brilhar e você vai voltar a sorrir, porque a vida do peregrino segue. Uramandarai. Quando Jacó acorda de manhã, ele acorda na madrugada. O versículo 16, e acordou, pois, Jacó do sono, e disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta não é outra senão a porta do céu. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada. E Jacó vai fazer algo. E Jacó tomou a pedra. E Jacó tomou a pedra que tinha colocado à noite para ser o seu travesseiro. Ela estava deitada, pegou ela. O texto diz que ela levantou a pedra, fez dela um memorial, fez dela uma coluna. Pegou o azeite, porque todo peregrino leva azeite, tem unção. Peregrino que vai sem azeite não consegue viver a jornada. Todo peregrino tem que carregar azeite. Jacó tinha azeite, e ele diz: levantou de manhã Jacó, pegou o azeite que tinha na sua mochila e ungiu a pedra. E colocou aquela pedra por memorial. Detalhe: a palavra hebraica aqui é mazeba, é memorial, é altar, não é altar de sacrifício. Jacó não fez um altar de sacrifício. Jacó podia ter pegado aquela pedra e feito um altar de sacrifício, mas aquela pedra não era para Jacó um altar de sacrifício. Aquela pedra para Jacó era um memorial. O que é um memorial? Memorial é um objeto, é uma pedra, é um negócio levantado que serve para lembrança no futuro. Memorial era uma pedra levantada que servia para não esquecer no futuro aquilo que Deus havia feito no passado. Então Jacó estava dizendo: eu estou consagrando esse ambiente como um memorial. As gerações futuras vão olhar para esse ambiente pedregoso e vão saber o que Deus fez nesse ambiente, o que Deus realizou nesse ambiente. Ei, as pedras, os ambientes pedregosos da tua vida não servirão para ser tua derrota, não servirão para ser o teu fracasso, não servirão para ser contado história de fracasso. Serão memoriais que vão ser edificados para que alguém passar ali, lembrar e dizer: que pedra erguida é essa? Essa aí é o travesseiro de Jacó. Que pedra erguida é essa? Essa pedrinha aí que está erguida, um dia serviu de travesseiro para um homem peregrino que passou aqui e que teve experiências com Deus no meio da pedra. Alguém vai olhar para a tua história e vai lembrar o que foi aquilo naquele ano. Você vai dizer: foi revelação de Deus, foi propósito de Deus, foi cura divina, foi milagre, foi Deus trabalhando. Deus mudou meu casamento naquela pedregosa, naquele ambiente pedregoso. Deus me deu revelações, Deus me deu cura, Deus me deu vitória, Deus me deu um ambiente, porque a pedra de Jacó serviu para ele de experiência. Jacó não levanta altar, Jacó levanta naquele dia, Jacó levanta memorial. Tem lugares que a gente levanta altar, mas tem lugares que a gente tem, ambientes que a gente tem que levantar é memorial. Tem que ficar marcado para que quando chegar lá na frente eu já tenho que parar. Quando Josué vai atravessar o Jordão, Deus chega para Josué e diz: eu vou abrir o Jordão, só que tu tem que fazer 2 memorial. Um dentro do rio e outro fora do rio. Tu vai fazer um memorial dentro do rio, vai levantar 12 pedras no meio do rio. E você vai levantar 12 pedras fora do rio.
na beira do rio. E eu fiquei pensando, pastor Francisco, com os meus botões, se o rio ia fechar, para que levantar memorial dentro do rio? Se ninguém vai ver. Hã? Para que serve um memorial dentro do rio se ninguém enxerga? Hã? Mas existe um memorial dentro do rio, escondido, mas existe um memorial fora do rio. Todo mundo vê. Tem memoriais que são só nossos, que servem só para nós não esquecer. E tem memoriais que é para os outros lembrar do que nós passamos. A geração futura via só, a geração futura, pastor Eliezer, via só o memorial do lado de fora. Mas a geração que atravessou o Jordão, quando chegava na beira, lembrava do de dentro. Quem passou o Jordão sabe o que tem dentro do Jordão. Quem não passou só vê o memorial pelo lado de fora. Quem passou o Jordão sabe que alguém passou e trouxe pedra do Jordão para dentro. Mas quem passou o Jordão sabe que no Jordão foi levantado o memorial. Ninguém está vendo, mas ele sabe que existe. Ninguém está sendo, mas ele sabe que foi erguido lá no anonimato. Tem coisas que é só você em Deus no anonimato. Tem coisas que é para o público saber. Tem experiências com Deus que você, é lá no secreto, você levanta memoriais no secreto, ninguém sabe da tua experiência, ninguém sabe do que você já passou, ninguém sabe, mas você levantou, o Jordão veio e tampou, ninguém ficou sabendo, mas você de vez em quando lembra, você olha para aquele memorial dentro do Jordão e diz, Deus me deu vitória em tal ano, Deus trabalhou na minha vida em tal ano, Deus trabalhou em tal ano, e alguém chega na beira do Jordão e diz, o que é essas pedrinhas aqui? É de alguém que passou por aqui, não sabe nem o nome de quem passou, mas quem passou dentro do Jordão sabe o que passou. Deus, quem passou dentro do Jordão sabe o que enfrentou. Agora, Jacó, ele levanta memorial dentro do Jacó, levanta um memorial no meio das pedras. Só que Jacó vai encontrar, eu preciso encerrar, 2 minutos. Jacó, quando ele sai, ele encontra 4 coisas. Ele encontra pedras, que faz memoriais. Ele encontra uma escada. Ele diz o texto, e deitou Jacó e dormiu, e sonhou, e teve um sonho. Eis que uma escada é posta na terra, e toca no céu. Então Jacó encontra pedras, mas Jacó encontra no meio das pedras, encontra uma escada no sonho. Jacó encontra uma escada. O peregrino vai encontrar as pedras, mas vai encontrar também as escadas. Ou a escada, deixa eu corrigir, porque a escada é só uma para nós. Jacó vai encontrar uma escada. E o texto vai dizer assim, ó, e ele, eis que viu, sonhou e viu uma escada que era posta na terra, e a escada tocava no céu. Essa escada, eu tenho 1 minuto, essa escada, ela tem algumas aplicações para nós. Essa escada representa acessibilidade. Essa escada representa aproximação. Essa escada representa comunicação. Essa escada nada mais é do que o próprio Cristo. Quando você coloca para mim, João capítulo de número 1, versículo de número 51, se não me foge a memória. João 1:51, é isso? Coloca para mim lá, João 1:51. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Foi Jesus que se apropriou falando para Natanael e disse, olha, daqui para frente, Natanael, vocês vão ver o céu aberto, vocês vão ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E Jacó, no sonho de Jacó viu uma escada e os anjos subiam e desciam nessa escada. Então, a escada aqui de Jacó, todo peregrino precisa encontrar na sua caminhada a escada. Deixa eu dar um detalhe aqui, não é elevador.
é escada. Deus não trabalha com elevador, Deus trabalha com escada. Os anjos subiam e desciam na escada, não é no elevador, não é na escada rolante também, é na escada, é na escadaria. Por quê? Porque a escada aqui representa Cristo, o nosso mediador. A escada aqui representa Cristo, o nosso elo de ligação, de acessibilidade. Por isso que eu disse que a escada aqui fala da acessibilidade. É do acesso da terra para o céu, do homem para Deus. Todo peregrino precisa encontrar a escada que ligue ele ao céu. Todo peregrino precisa achar na caminhada a escada que dê acessibilidade para ele se relacionar com Deus que está no topo da escada. Porque se a gente não encontrar a escada na caminhada da vida, na peregrinação da vida, a gente vai fracassar, a gente vai derrotar-se, a gente vai perecer, a gente vai desanimar. Mas é no meio da caminhada, da peregrinação, que o céu vai mostrar a escada que vai nos dar acesso, que vai nos dar contato com Ele, que vai nos dar contato com Ele. Agora, a escada, além de ser acessibilidade, ser conectividade entre Jacó e Deus, entre Jacó e o céu, entre a terra e o céu, entre o natural e o sobrenatural, a escada fala de aproximação. Por quê, pastor Adriano? Simples. A Bíblia diz que Jacó, no sonho, ele vê a escada tocando na terra e alcançando o céu. Então, na visão de Jacó, o céu não está tão longe. Na visão de Jacó, o céu está próximo. Na visão de Jacó, o céu se aproximou da terra e a terra se aproximou do céu, porque é através da escada que a gente tem a aproximação do reino espiritual. É através de Jesus que a gente consegue conectar-se com Deus. Sem Jesus é impossível chegar no céu. Sem Jesus é impossível conectar-se com o céu. Sem Jesus é impossível se aproximar no espiritual. Mas com Jesus o céu fica pertinho. Através da escada, o céu é logo ali. Através da escada, alguns degraus, não sei, a Bíblia não diz quanto degrau tinha, mas através da escada, o degraus é perto. Os rabinos dizem que essa escada tinha 7 degraus. Mas eu não gosto de ir pela cultura rabínica, então eu não sei quanto degrau tinha, mas eu sei que era próximo, porque Jacó consegue ver Deus no topo da escada. A escada aqui representa a aproximação do homem com Deus, do homem com o sobrenatural, do natural com o sobrenatural. Fica de pé comigo, já passei 4 minutos. Nesta noite Deus quer nos aproximar. A escada, na pessoa de Jesus, representando Jesus, além de conectar, além de aproximar, a escada nos leva à comunhão. Porque era através da escada que os anjos subiam e desciam. Detalhe, os anjos não desciam, os anjos subiam. Jacó não sabia ainda, mas Deus já estava com ele. Jacó não imaginava ainda. Jacó tinha saído de casa brigado com o irmão. Jacó tinha saído de casa com o pai meio triste com ele. E ele sai naquela peregrinação sem rumo direito, sabendo que tem que ir para Harã. Mas no meio do caminho ele encontra as pedras. No meio do caminho ele encontra a escada. E na escada está um Deus conversando com ele. Está um Deus dizendo: Jacó, eu estou aqui contigo. Jacó, eu tenho promessa na tua vida. Jacó, eu tenho direção para a tua vida. Jacó, eu tenho promessas que vou cumprir na tua vida. Jacó, eu não descansarei enquanto não te trazer de volta para essa terra, para te ser peregrino e eu te dar. É a escada que nos conecta com o céu. É a escada que nos liga ao céu. É a escada que nos aproxima de Deus. É a escada que nos faz ter comunhão. Olha aqui para mim. Jacó naquela noite encontra as pedras. Jacó naquela noite encontra aquela escada. E a sua vida nunca mais é a mesma.
Se você estudar a trajetória de Jacó daqui para frente, você vai ver que Jacó vai ter pelo menos mais 5 encontros com Deus. Deus vai se revelar para Jacó de forma especial pelo menos mais 5 vezes. Mas o que abriu a revelação de Deus na vida de Jacó foi aquela escada naquela noite. Encontre a escada. Encontre o teu contato com Deus. Na peregrinação da tua caminhada, tenha o encontro da escada nesta noite. Tem um encontro da revelação do céu nesta noite. Tem um encontro onde Deus quer abrir o céu para você nesta noite. Tem um encontro onde Deus quer abrir revelações extraordinárias aqui nesta noite. Observe que o povo lá do capítulo 11 de Siná disseram: ei, vamos construir tijolos e vamos fazer uma torre que nós vamos tocar no céu. Não deu certo, porque a escada não começou de baixo para cima. A escada veio de cima para baixo. Ela tocou no céu, ela não nasceu na terra. Ela tocou na terra, mas não nasceu na terra. O contato não vem de nós, é Deus que abre, é Deus que dá, é Deus que revela, é Deus que abre, é Deus que traz a escada, é Deus que abre o contato, é Deus que vai te dar ao longo da tua caminhada revelações. Quem crê nesta palavra? Tão terrível, disse Jacó, este lugar. Este lugar não é outro senão a casa de Deus. Este lugar também não é outro senão a porta do céu. E só a porta do céu está aberta porque tem uma escada. A escada aqui fala de comunhão. A escada aqui, esse Cristo aqui é o nosso Cristo que nos une, que nos dá caminhar na caminhada. Agarre a essa escada, não perca essa escada, não saia dessa escada, porque é ela que te dá conectividade, é ela que nos liga a esse Deus poderoso. Se a palavra falou com você, se você está passando meio de pedras e precisa de revelações de Deus, graça de Deus, dobre o joelhinho onde você está. Eu quero orar, já passar o meu pastor. Jacó encontra as pedras. Jacó encontra uma escada. Jacó descobre Deus em cima na escada. E Jacó encontra promessas para ele no meio da caminhada. Jacó encontra umas pedras, Jacó encontra a escada, Jacó encontra Deus e Jacó encontra a promessa. São as 4 coisas que um peregrino encontra na caminhada: pedras, escada, Deus e as promessas. Esse todo peregrino que tem essas 4 coisas, ele não naufraga, ele não desiste, ele não para, porque a caminhada nos dá força para seguir. Querido, eterno e soberano Pai, nós oramos. Tem um servo aqui na frente, tem os irmãos orando aqui, e eu quero orar por cada um de nós. A gente passa pelas pedradas, a gente enfrenta as pedras da caminhada, a gente passa, Senhor, na peregrinação pelos ambientes de pedra, a gente passa pelos ambientes e encontra a escada, mas na escada a gente te encontra, e encontrando a Ti, Senhor, a gente encontra as promessas que estão sendo desvendadas para minha e para cada caminhada. Traz revelações Tua para a nossa vida, traz revelações Tua para a nossa caminhada, traz revelações Tua para a nossa jornada. Anima os peregrinos, não deixa a fé esmorecer, não deixa o desânimo chegar, não deixa a fé cair, não deixa a fé esmorecer, mas nesta noite, anima-nos nesta caminhada contigo, Pai, cada vez mais. É a nossa oração, nosso pedido no Teu nome. Amém e amém. Levanta-se, dá um abraço que está ao teu lado, alguém está ao teu lado, e diga para ele: peregrino de Deus, não desanime no meio das pedras, porque as pedras abrem caminho para a escada revela Deus, e Deus te traz promessa. Deus abençoe.